Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês para refletirmos sobre as nossas vidas. Eu vim falar sobre crise de meia-idade, uma data estabelecida pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung entre 35 e 55 anos de idade. Quem aqui que se situa entre essa data, só para eu ter uma noção, levanta a mão para eu dar uma olhada. Meu Pai do céu! E o problema é que esse período, com a longevidade do ser humano, ao invés de ter se estendido e as crises começarem a aparecer mais tarde, elas têm começado a aparecer cada vez mais cedo, tamanha a desconexão que vivemos dentro de nós. E por isso, ao invés do título Crise de Meia-Idade, nós pensamos em chamar de Quando o Perder-se é Encontrar-se. Ou talvez do Quando o Encontrar-se é o se perder, porque vivemos numa confusão de tentar achar um lugar no mundo sem saber se estamos nos aproximando de quem nós verdadeiramente somos ou se estamos nos perdendo. Eu quero começar trazendo 3 casos que acompanham a nossa reflexão. Um moço de mais ou menos 30 anos, homossexual, que estabelece toda a sua vida e a sua perspectiva dentro da virilidade, do machismo, um homem que, segundo as suas palavras, nem parecia ser gay, de tão macho que era. E dentro desta perspectiva, era desejado por muitos que estavam à sua volta. Lembro de um outro paciente, um senhor engenheiro, estabelecido no mundo como um magnata, de muito dinheiro, servia às pessoas que estavam à sua volta, talvez até num comportamento pródigo, invejado por todos que lhe rodeavam. E por fim, uma moça dos seus 35 anos, introspectiva, silenciosa, meditativa, religiosa, que vivia um suposto processo de interiorização, onde era colocada num lugar especial pelas pessoas que estavam à sua volta. Todos estes desejados, conquistando o seu lugar ao sol, sendo invejados ou aclamados pelo seu entorno. Quando Carl Gustav Jung traz a noção da crise de meia-idade, ele faz uma relação com as etapas da vida e o percurso do sol, do nascente ao meio-dia e o sol poente. E ele vai nos dizer que num primeiro momento, no processo de sol nascente, que todos nós vivemos, nós precisamos nos inserir na vida. Nós fazemos então movimentos para conquistar um lugar, para irradiar, para ser bem vistos, para sermos valorizados, para termos lugar num grupo, na família. E então por isso dizemos que as perguntas que mais nós nos fazemos no primeira metade da vida é o que eu preciso ser. Eu preciso ser forte, eu preciso ser másculo, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser bem visto, eu preciso. E na verdade todos nós precisamos viver este lugar para nos estabelecermos na vida. Mas não percebemos que na medida em que eu me pergunto o que eu preciso ser, desconectado de mim, eu estou fazendo um processo que nós chamamos em psicologia da construção das personas. O forte, o que conquista, o valoroso, o rico, são todas as personas que nós vamos acumulando dentro de uma sociedade hipócrita que valoriza a aparência. E talvez neste movimento de alimento das nossas personas, nós vamos nos afastando cada vez mais de uma essência que sequer é conhecida por nós. Porque o sujeito que se constitui como forte e másculo, sequer tem noção de que existem outros aspectos dentro dele, porque esta é a sua identidade. Mas Carl Gustav Jung nos fala que este percurso do sol nascente vai gerando um tamanho aquecimento, vai gerando uma situação em que quando este sol está a pino no meio-dia, talvez seja o momento mais lindo e resplandecente. Mas para quem vive sob esse sol, sabe do quanto lhe machuca a cabeça, do quanto ele nos desgasta, porque é muito difícil de manter-se frente ao sol do meio-dia. E então ele nos fala que nós vamos começar a visualizar indícios indiretos de mudança. Lembram daquele jovem, vaidoso e másculo? Ele começa a trazer como sintoma da sua vida a incapacidade de se relacionar com as pessoas intimamente. E o máximo que consegue são relações de 1 ano, um pouco menos, um pouco mais. E não consegue entregar-se a ninguém, muito menos viver intimidade, senão no ato sexual
depois do uso das drogas ou do álcool. E aquele mesmo magnata poderoso que era admirado por todos e invejado por muitos, todos os dias voltava para sua casa com um sentimento de miserabilidade, como se não tivesse nada a oferecer para as pessoas, se sentindo usado dia após dia pelo uso que fazia do dinheiro. E aquela mesma meditante, que parecia tão espiritualizada, trazia um discurso de que este mundo não era o seu lugar, de que ela não se sentia confortável em lugar nenhum e de que ela não era daqui. E de repente nós começamos a ver que, embora o sujeito esteja aparentemente encontrado na vida, ele está desencontrado dentro de si mesmos. E esses indícios indiretos, como diz Jung, têm se feito cada vez mais diretos. E a nossa sociedade tem adoecido de depressão, das crises de ansiedade, de pânico. Nós temos vivido os problemas com lindas palavras chamada procrastinação, preguiça, e os vícios têm nos tomado de todas as formas. O vício do álcool, do sexo, do alimento desregrado ou o vício do poder. Todos como indícios de mudança, como se a nossa alma ou a nossa essência dissesse: vamos parar com essa palhaçada, porque tem algo que precisa ser revisto dentro de nós. E neste momento, frente a estes indícios, nós começamos a pensar no sol poente. Nós começamos a pensar numa outra etapa da nossa vida, aonde não deveríamos mais ser regidos pela mesma forma como fomos até então. O que faz com que Jung diga: não podemos viver a tarde de nossa vida segundo o programa da manhã, porque aquilo que era muito na manhã será pouco na tarde, e o que era verdadeiro na manhã será pouco, ou poderíamos dizer falso, no entardecer. Mas se não conseguimos entender esta lógica de que nós estamos num momento diferenciado, nós continuamos buscando mais dinheiro, continuamos buscando mais poder, continuamos buscando ser mais desejados ou mais valorizados, porque não entendemos que o percurso agora é para dentro. E a vida nos convida a olhar para dentro, no choque entre tudo aquilo que nós idealizamos até agora e tudo aquilo que nós rejeitamos até o presente momento. Então aquele moço, homossexual, másculo, começa a lembrar dos seus dias entre 6 ou 7 anos, que o melhor momento da sua vida era entrar no banheiro, porque ele colocava a toalha na cabeça de modo a parecer um cabelo esvoaçante. Dizia que andava na pontinha do pé para fingir que estava de salto alto e se sentia uma mulher, porque traz dentro de si uma alma feminina. Aquele homem poderoso, magnata, começa a lembrar dos dias de juventude onde o seu pai dizia: você é um bosta e você nunca vai ser ninguém na vida. E para tentar provar para o seu pai, ou talvez para ele mesmo, que tem algum valor, ele começa a romper com a sua sensibilidade, ele começa a romper com o homem inseguro que ele é, e quem de nós não é inseguro, pequeno, frágil, imperfeito? Mas para tentar esconder de quem ele realmente é, cria-se a persona do homem forte e poderoso, e aquela moça, introvertida e meditante, lembra dos dias em que os seus tios tiravam sarro, porque a palavra era uma guerrilheira. Com 6 ou 7 anos de idade, ela botava todos os primos na linha, ela ditava quais eram as brincadeiras, e eles riam então de que até os mais velhos se submetiam ao poder daquela menina magrinha, mas que trazia dentro de si uma guerrilheira. Estes são os traços do sujeito que começa a viver um segundo momento da sua vida e descobrir que as regras que fizeram conquistar esse lugar no mundo não devem ser as mesmas regras do olhar para dentro. E então, se na primeira metade da vida a pergunta é o que eu preciso ser, na segunda metade da vida a pergunta que nós fazemos é o que eu posso ser, porque eu não posso ser o magnata, eu sou um homem frágil e sensível. Eu não posso ser o másculo porque eu sou uma alma feminina. Eu não posso ser a introspectiva e silenciosa, porque eu sou uma guerrilheira dentro de mim. E daí nós começamos a entrar em contato com as nossas sombras, com tudo aquilo que nós rejeitamos.
com todas as construções psicológicas, que nós tivemos certeza que se nos livrássemos destas coisas, nós seríamos felizes, que se deixássemos de ser o frágil, o feminino ou a forte e poderosa, nós teríamos um lugar ao sol, seríamos amados e desejados pelas pessoas, sem entender que cada um dentro dos seus conflitos não está negando apenas aquilo que é, está negando o seu maior tesouro, porque o homem másculo, que não conseguia viver relações, quando entra em contato com o feminino, se transforma num amante inesquecível. E aquele sujeito magnata, quando reconhece-se inseguro, consegue estabelecer relações saudáveis, descobrir o que tem a oferecer para o mundo e começar a se relacionar com as pessoas, não mais pela via do dinheiro, mas pela via do sentimento. E aquela moça, meditante, no dia em que descobre a guerrilheira, como chamava a sua família, é capaz então de sair, dar cursos, escrever livros e tornar-se uma referência no meio religioso, onde ela se encontrava e que estava morta e desenganada. Então, de uma maneira conflituosa para todos nós, aquilo que eu mais rejeitava, aquilo que eu mais negava, o que eu tinha certeza que precisava me livrar, a condição humana, é onde carrega o nosso tesouro. E o sujeito que não é capaz de viver o processo de revisão da sua vida, dos conceitos e dos princípios, não consegue se encontrar. Por estes dias no consultório, uma paciente me diz: mas Marlon, se eu começo a olhar tudo isso, eu vou ter que rever todos os meus princípios. E eu disse: ou você mata seus princípios, ou os teus princípios te matarão. Porque o nosso discurso de espiritualidade ainda predomina uma espiritualidade hipócrita, aparente e exterior, que alimenta as nossas máscaras dizendo o que eu tenho que ser. E se eu sou espiritualizado, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser agradável, eu tenho, sem entender que isso não tem nada a ver com maturidade emocional ou com desenvolvimento espiritual. Porque a vivência da espiritualidade nos dá o sentimento de acolhimento, como se Deus dissesse: eu te amo como você é, eu te aceito como você é. E isso nos dá a certeza de podermos começar o conflito com as nossas máscaras, com as nossas personas, para quiçá descobrir o que existe por trás dela, dos nossos aspectos essenciais. Mas a questão que Carl Gustav Jung nos traz em 1930 é de que ninguém nos ensinou a fazer isso. E ele pergunta: será que não seria tarefa das universidades? Será que nossos pais, que as instituições, não deveriam nos ensinar a viver este processo de meia-vida? A nos encontrarmos dentro de nós mesmos, ao invés de continuarmos nos consumindo, por sermos aplaudidos por um mundo externo, que não é capaz de nos preencher interiormente? Mas dentro desse processo, nós entendemos que ele não serve para todos, serve apenas para pessoas corajosas, que não estão mais dispostas a continuar se corrompendo, e têm a coragem de olhar para dentro de si mesmos e entrar em contato com as suas sombras. Eu quero trazer para vocês aqui o relato de uma paciente que me escrevia algumas mensagens no momento mais tormentoso que vivia e fazia 4 sessões por semana, tamanha era a sensação de desestruturação. E ela nos diz assim: creio que aquele sentimento de desestruturação de toda a minha vida está piorando, como se tudo que sempre acreditei não valesse mais. Valores, crenças, objetivos, entre outros, como se uma pecinha do meu castelo de madeira tivesse sido arrancada. Colocar de novo, como se nada tivesse acontecido, difícil neste momento, mas tentador. Construir diferente, talvez exija mudar toda a arquitetura. Me pego então deitada, diante dele, sem fazer nada. Olhos fixos, sem enxergar e sem entender como a peça foi tirada. E talvez sem entender qual peça foi tirada. Pensava estar tudo tão arrumado, apenas precisando de uma reforminha aqui e ali. Que ilusão. Racionalmente, percebo que nada mudou na dinâmica da minha vida. Dou conta da minha vida e das minhas responsabilidades, mas me sinto entorpecida, vagando por aí, me esforçando profundamente para não me perder de mim mesma.
Desta vez, ao contrário das outras, eu não estou num charco sujo e fétido, mas sim perambulando num mundo de pontos de interrogações, que nem sequer encontram os finais das frases para se posicionarem. Sinto falta da lama e do grude do charco que ao menos acobertava de certa forma, pois agora parece não ter me restado nada. Após andar e andar, rodopiando, novamente volto ao chão diante do castelo desmoronado e fecho os olhos tentando acreditar que seja um sonho. Este é o relato do ego, das personas que precisam ser destruídas para que eu comece a encontrar o avesso de mim mesmo, porque este sentimento de que eu estou perdido me faz dizer a esta paciente: você nunca esteve tão certa do caminho de se encontrar. E enquanto você tinha certeza de que estava encontrada e que era aplaudida e valorizada pela nossa sociedade de aparência, nunca você esteve tão perdida. E depois deste caminho e de percurso para dentro dela, no contato com alguns aspectos sombrios, mais à frente, depois de meses, ela nos descreve: eu iria dizer que havia achado mágico, mas troquei por curioso. Apenas queria dizer que eu estou me sentindo tão forte, tão frágil, tão livre, tão suave, tão completa. A vontade desapegada de tudo e ao mesmo tempo ligada profundamente a tantas pessoas e coisas. Meus olhos são espelhos d'água, refletindo minha alegria e gratidão por este dia, por todas as descobertas, incertezas, lama, charco, tudo. É no dia que nós somos capazes de abrir mão dos aplausos do mundo, no dia que o sol para de resplandecer e depois daquele sol a pino, a sua energia começa a voltar-se para si mesmo, é que o vazio existencial é preenchido, a depressão é tratada e a ansiedade tem novos caminhos, porque a resolução para os nossos dias não virá do mundo externo, senão para aqueles que tiverem coragem de olhar para o seu avesso, para as suas sombras, para aquilo que lhes atemoriza, para aquilo que mais rejeitaram, criticaram ou combateram, porque como dizia Carl Gustav Jung, é na sua sombra que está o seu tesouro. E se você não tiver coragem de dar este passo para dentro, você vai viver pobre e miserável, numa sociedade hipócrita e externa, que usa das pessoas cada dia mais, e somos incapazes de falar do que existe dentro de nós. Se vocês soubessem dos meus aspectos sombrios, daqueles que eu conheço e desconheço, muito provavelmente não valorizariam a minha fala, e se soubessem dos aspectos sombrios das pessoas que estão sentadas ao seu lado, muito provavelmente você não estaria sentado ao lado delas. Mas sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que nos torna iguais. E nós somos capazes de descobrir que podemos ser quem nós somos e permitir aos outros serem quem eles são, sem que a gente se esconda, cada um apresentando as suas dores, as suas sombras e os seus tesouros. Por isso, trago a frase do poeta Fernando Teixeira Andrade para concluir minha fala. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma de nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É preciso, meus amigos, fazer uma travessia dentro de nós, conflitando com os princípios e com os preconceitos, revendo a noção do que é importante, do que é valoroso, revendo inclusive a nossa noção de espiritualidade, para que a gente possa encontrar o nosso tesouro. É claro que fazer essa caminhada sozinho, no combate ao mundo da hipocrisia, da exterioridade, da valorização da aparência, é muito difícil. Por isso eu deixo aqui o meu convite para vocês. Vamos juntos?